Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de matemática, onde hoje nós vamos falar sobre divisão entre frações, né? Na última aula nós falamos sobre as divisões por um número natural e hoje vamos fazer sobre divisões entre frações, tá bom? Então, nós vamos relembrar como que são as divisões aqui entre frações através desses exercícios que a professora trouxe para vocês. Então, no exercício 1, está 3 sétimos dividido por 6 quintos. Quando se trata de uma divisão, nós temos que transformá-la em uma multiplicação antes de resolver. Então, como que nós vamos fazer isso? Eu copio a primeira fração, modifico o sinal de divisão por um de multiplicação e inverto a segunda fração. Então, vai ficar 3 sétimos vezes 5 sextos. Aí, quando eu transformei em uma multiplicação, é só eu fazer a multiplicação normalmente, tá bom? Então, 3 vezes 5 e 7 vezes 6. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 6, 42. Então, 3 sétimos dividido por 6 quintos é igual a 15/42, tá bom? Exercício 2, 9 décimos dividido por 7 oitavos. Preciso transformar em uma multiplicação. Então, eu copio a primeira fração, inverto o sinal de divisão por de multiplicação e inverto a segunda fração. De 7 oitavos, ela vai se tornar 8 sétimos. Transformei em uma multiplicação, a gente lembra da regra da multiplicação. Multiplico os nominadores e multiplico os denominadores entre si. Então, 9 vezes 8 vezes 10 e 10 vezes 7. 9 vezes 8, 72. 10 vezes 7, 70. Então, 9 décimos dividido por 7 oitavos é igual a 72 70avos, tá bom? Próximo exercício. 20 27avos dividido por 9 quartos. Tenho que transformar a minha divisão em uma multiplicação. Então, eu copio a primeira fração, 20 27avos, modifico o sinal de divisão pelo de multiplicação. Então, de 9 quartos vai se tornar 4 nonos. E aí, nós vamos fazer 20 vezes 4 e 27 vezes 9. 20 vezes 4 é o mesmo que 80. 27 vezes 9 vai dar 243, tá bom? Próximo exercício, 36 49avos dividido por 18 sétimos. Como que eu faço, então, a minha conta de divisão? Eu preciso transformá-la em uma multiplicação. Como que nós fazemos isso? Como que nós transformamos a divisão em uma multiplicação? Eu transformo a minha primeira fração, eu mantenho a minha primeira fração, 36 49avos, inverto o meu sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, e aí eu também inverto a minha segunda fração, de 18 sétimos, ela vai se tornar 7 18avos. Transformei em uma multiplicação, eu vou para a regrinha da multiplicação, onde eu multiplico os meus numeradores entre si e os meus denominadores entre si. Então, 36 vezes 7 e 49 vezes 18. 36 vezes 7 vai dar 252 e 49 vezes 18, 882. Tá joia? Então, aqui nós relembramos como que nós realizamos as divisões de frações entre divisões com frações, né? Porque na última aula nós utilizávamos uma fração e um número natural. Então, nós tínhamos que tornar esse número natural em uma fração para poder transformar entre divisões de frações e aí transformar numa multiplicação e assim resolver, tá bom? Então, a Pro trouxe aqui os exemplos, né, para vocês recordarem. E agora, na próxima página, eu trouxe para vocês uma situação problema, né?
Inserido, então, a divisão entre frações em uma situação problema e como que nós vamos fazer para realizar essa divisão, tá bom? Então, vamos lá. Bia pretende dividir metade, né, do suco de laranja que está na jarra de 1 litro. Com quantos copos de 1/4 ela conseguirá encher? Então, vamos aí analisar a nossa situação problema, interpretar a nossa situação problema antes de qualquer coisa. Então, está falando que na jarra de 1 litro dela, que está de repente na geladeira, ela vai dividir, né, a metade ali do que sobrou, porque sobrou apenas metade desse suco. A jarra está pela metade. E como que nós vamos fazer, então, para realizar essa divisão, sendo que ela quer encher copos de 1/4? Então, está falando que na jarra tem metade, ela quer encher copos com 1/4 desse suco de laranja, e no final ela quer saber quantos copos ela conseguirá encher, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que fazer a metade do suco dividido por 1/4, para eu saber quantos copos ela conseguirá encher. Então, lembrando que quando é uma divisão entre frações, eu preciso primeiro transformá-la em uma multiplicação, tudo bem? Então, vamos lá. 1/2, eu conservo 1/2. O dividido, né, a divisão, eu vou substituir pela multiplicação. E 1/4 eu vou inverter e vai se tornar 4/1, tá bom? Então, ficou 1/2 dividido por 1/4, que é igual a 1/2 vezes 4/1. Transformei em uma multiplicação, agora eu tenho que realizar pela regra da multiplicação, onde eu faço a multiplicação dos meus numeradores entre si e dos meus denominadores entre si, tá bom? Então, 1 vezes 4 vai dar 4, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, deu 4/2. Aqui não está a quantidade de copos, né? Aqui está em frações. Mas a pergunta é em quantos copos de 1/4 ela conseguirá encher. Então, aqui está o resultado em fração, mas não foi em fração que eu pedi. Eu pedi o copo, né, a quantidade de copos. Então, eu vou simplificar a minha fração, e aí eu tenho que analisar, né? Qual o número que eu consigo, lembrando que a simplificação é a divisão. Então, eu tenho que pensar qual número eu consigo dividir em cima e por qual número eu consigo dividir embaixo igualmente. Lembram dessa regrinha da simplificação? Que é uma fração equivalente, mais uma fração equivalente pela simplificação, a gente precisa usar a divisão, né? Se não estiver especificando, eu posso fazer a multiplicação, mas nesse caso eu tenho que simplificar. E nesse caso é o número 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2, 0. Eu não preciso colocar o meu 0. Então, serão aí 2 copos. Vamos, inclusive, colocar aí o resultado juntos. Então, Bia conseguirá encher 2 copos com o suco de laranja. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós finalizamos aí a primeira parte da revisão da apostila 4, onde nós estávamos falando sobre as operações com as frações. Então, nós vimos adições e subtrações com denominadores iguais. Nós vimos adições e subtrações com denominadores iguais, adições e subtrações com denominadores diferentes, né? Que daí nós temos que achar os múltiplos. Vimos também as multiplicações entre as frações e as divisões entre as frações, tá bom? Por número natural e divisões entre frações
sendo aí as duas frações, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa revisão. Se permaneceu alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los. Tudo bem, pessoal? Um beijão!